Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos trabalhar com números complexos mais uma vez, se eu não me engano, oitava ou sétima aula, e estamos ainda com a forma polar, agora para fazer a radiciação. Obviamente, todos aqueles pré-requisitos que a gente já discutiu, você tem que entender bem trigonometria, tem que ter assistido potenciação, multiplicação na forma polar, para poder entender essa aula legal, beleza? É uma aula que tem pré-requisitos. E esses pré-requisitos preenchidos a gente pode começar a raciocinar. Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 4? Opa, no real, tá aqui, ó, mais 2 ou menos 2. Já tá aqui no eixo real, já representado, tudo bonitinho. Aí, o assunto acaba. Só que a gente tem que parar para pensar de que essa criança, isso é um número real, não deixa de ser um número complexo, é um número real puro, mas nada impede de eu colocar ele aqui assim, dentro dessa circunferência, enxergaram? Aí a gente pode começar a enxergar a nossa resposta em termos de forma polar de um número complexo. Então, por exemplo, quem é 2 e menos 2? Bem, meu número Z vai ser número de módulo 2, porque não importa no local do círculo que ele esteja, como raiz igual a 2 vai ser sempre 2. Cosseno de, bem, se eu bater aqui, 0. Se eu bater aqui, π. Se eu bater aqui, 2π. Se eu der uma volta completa e voltar aqui, 3π. Se eu der 2 voltas, 4π e assim por diante. Então, da mesma forma que você aprendeu em trigonometria, você pode pensar em termos de κπ. Mais i seno de κπ. Vamos ver como é que funciona? Quando k for igual a 0, bateu aqui. Quando k for igual a 1, então cosseno de π, ó, 180 graus, bonitinho aí, enxergamos? Aí você fala que assim, Remo, para que eu vou fazer essa parafernália toda se eu já tenho as respostas? Mas se você não tiver, o que você vai fazer da sua vida? Porque se você pensar em termos reais, a raiz cúbica de 1 é igual a 1. Não se fala mais nisso, a vida segue. Só que, resolve essa criança aqui, ó. X ao cubo é igual a 1. Caramba, se eu tenho elevado a 3, eu tenho que ter 3 respostas. Uma eu achei que é real. E as outras duas? Como é que você vai achar, cara pálida? Aquele mesmo raciocínio que a gente utilizou. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um na forma polar. Módulo mais cosseno de θ mais i seno de θ. Só que nada impede que o 1 seja depois de dar uma volta. 2π, 4π, 6π e volta no 1 bonitinho. Então, eu não posso pensar em termos de 0. Eu tenho que pensar em termos de que essa coisa pode dar volta. Então, eu tenho que pensar que é 2, já estragando a letra aqui, ó, κπ. 2 κπ. Agora sim, eu posso imaginar qualquer um que seja e a vida segue. Agora, vamos pensar o que acontece quando você extrai a raiz cúbica, né? Se eu tenho que x ao cubo é igual a 1, para poder achar a raiz cúbica de 1, eu tenho que pensar em 3 números x, x e x que multiplicado de 1. Então, quando eu multiplico eles, eu vou elevar o argumento a 3, então, isso aqui 3, e vou pensar que esse ângulo aqui é o triplo do ângulo da minha resposta. Porque a gente não soma argumento, então os argumentos somados vão ter que dar 3x. Então vamos fazer o processo inverso, vamos fazer a engenharia inversa disso aí. Como é 1, não vou nem colocar, que multiplicar por 1 dá no mesmo, vou pensar só em termos de ângulo, então vou dividir aqui por 3 para achar a resposta de raiz cúbica de 1. Então cosseno de 2κπ dividido por 3, mais i seno de 2κπ dividido por 3. Gente, isso é uma resposta. Acabou o assunto, não se fala mais nisso. Só que como é uma resposta assustadora e você talvez queira colocar na forma A mais BI, vamos desenvolver um pouco mais? Já deixei aí o ângulo de 2π dividido por 3, 120 graus. Então aqui, ó, nesse trecho, esse ângulo aqui, ó, fazer ele grandão, corresponde a 60 graus ou π sobre 3. Legal?
Dessa forma, essa medida aqui, essa altura daqui, por trigonometria, raiz de 3 sobre 2, e essa largura daqui, meio. Aí ficou fácil achar os números na forma A mais BI, porque quando, gente, de novo, me perdoe, tá? Quando o K é igual a 0, eu bato aqui. Então, é o 1 que a gente já sabia. Quando o K é igual a 1, vai bater aqui, ó, que é o meu, vou chamar ele de Z2. Vai ser A, no caso vai ser menos meio, mais B, raiz de 3 sobre 2, vezes I. Quem vai ser meu Z3? Tá ele aqui, ó. Então, meu Z3 vai ser igual a menos meio, mais B, também tem um valor negativo, menos raiz de 3 sobre 2, I. E o interessante é você começar a enxergar que se eu juntar esses 3 pontos, eu vou ter uma figura equilátera, no caso um triângulo, olha aqui, ó. Então, a partir daí, eu gostaria que vocês ligassem o desconfiômetro e imaginassem quanto é que dava a raiz quarta de menos 1. Então vamos lá. Menos 1 está aqui, ó. Já até deixei a resposta aqui no pontinho, né? Mas vamos tentar entender. Quem é menos 1? Menos 1 é igual a 1, que é o módulo, cosseno de π mais I seno de π. Só que para eu chegar nesse número, eu posso pensar em π. Para eu chegar nesse número aqui, eu posso pensar em π, mas posso pensar em π mais uma volta, em π mais 2 voltas e assim por diante. Então, eu tenho que pensar nesse número em π como π mais 2kπ. Então, vou substituir aqui, ó. Então, π mais 2kπ. Então, π mais 2kπ. Ficou apertadinho, né? Deixa eu abrir espaço aqui. Π mais 2kπ. A letra ficou horrorosa, mas vocês entenderam a ideia, né? Então, agora sim. Não é raiz quarta? Então, raiz quarta de 1 é 1 mesmo. Então, não precisa nem mexer. Então, ó, raiz quarta de menos 1 vai ser igual a raiz quarta do módulo 1. Então, não precisa nem colocar. Cosseno, vou dividir todo mundo por 4. Π sobre 4 mais 2k dividido por 4, kπ dividido por 2. Mais I seno desse monstrinho todo. Π sobre 4 mais kπ dividido por 2. Então, quando meu K for igual a 1, eu vou andar mais 90 graus, vou andar mais π sobre 2. Então, vou bater aqui. Se eu andar um pouco mais 90 graus, eu vou bater aqui. Mais 90 graus, eu vou bater aqui. Então, o que eu vou ter aí vai ser um quadrado. Não era uma figura regular? Continua sendo. No outro, um triângulo equilátero. Um quadrilátero equilátero é um quadrado. Vamos ver se eu consigo desenhar ele aqui bonitinho. Gente, tá ruim, mas tá bom. Acredito que vocês tenham entendido bem a ideia. Aí, vamos achar os valores. Então, quanto é que vai ser, ó? Vou botar em termos de mais ou menos, porque a gente pode ter, ó. Aqui é a raiz de 2 sobre 2. Aqui também é a raiz de 2 sobre 2, né? Então, todas essas medidas são raiz de 2 sobre 2. Então, minha resposta vai ser raiz de 2 sobre 2. Pode ser mais ou menos, raiz de 2 sobre 2, I. Então, meu número vai ser com esse positivo, com esse positivo, aquele negativo. Então, as 4 respostas aqui, 1, 2, 3, 4. Enxergaram, pessoal? Bem, e tudo formando aí um quadrado, porque, como eu estou falando em raiz quarta, eu tenho 4 soluções, vou encontrar 4 biquinhos aí, 4 vértices. Então, como se trata de um polígono regular, ele é um quadrado.
Gente, vamos combinar. É uma matéria bonita pra caramba, né? Isso tudo dito, deixo vocês, como sempre, com aquele abraço.